Já tô ao vivo, gente. Nunca estive ao vivo, tô só testando como é que funciona esse negócio de ao vivo. Quem é Isabelle Lopes? Isabela Lopes. Ai, o pessoal já tá chegando. Vamos lá, deixa eu me ajeitar. Produção caseira, socorro. Olá, gente, como é que vocês estão? Deixa aí embaixo como vocês estão, por enquanto que eu me organizo. Vão falando aí alguma coisa. Olá. E aí, tudo bem com vocês? Espera aí que vocês vão ficar todos pretos. Voltei, gente. Olá. Tô aqui me posicionando. Pera, acredito que agora eu estou instável. Estou. Deixa eu ver que horas são. Já dei início. Vocês estão conseguindo escutar? Ah, não vou matar. Tudo bem. Esperar o pessoal. E aí? Josele Vitória. Ou é Josele Vitória? Eu vou chamar de Vitória, que é mais fácil. Vitória. Eu não comecei a ler a apostila. Não me mate. Enfim. E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Vocês estão aproveitando para dar uma lida, estudar ou não? Olá, Vitor Castro 98. Vamos lá. Ninguém começou a ler, então. Nem li. Pronto. Mas sem problema não. Primeira aula, eu vou dar um tempo a mais pra vocês aí. Não tem problema. Eu vou selecionar as páginas agora, tudo bem? Vou passar 5 por vez. Eu tô com sono e procrastinando muito. Tem que ter foco, concentração pra poder conseguir. E aí, falem mais alguma coisa por enquanto que eu espero os outros chegarem. Ai, gente. Vamos dar uma tolerância, sei lá, 15 minutos. Deixa eu ver se tem um efeito. Eu aqui, louco dos efeitos. Pô, um efeito na câmera. Carlos 21 também é do curso, então. Perfeito. O pessoal tá vindo, esperando o pessoal chegar. Vão avisando o pessoal que eu já comecei, tá? E aí, vocês olharam a plataforma para saber qual aula teremos hoje? Ou vocês só estão aqui aparecendo? Do nada brotando aqui. Esse é o bom. Eu tô bem histórico. Enfim, oi gente, eu tô online, tá? Levem a sério, não é porque eu tô brincando com os efeitos que eu não tô online. E produzindo conteúdo. Eu falo as coisas atrás assim do nada, mas não liguem pra isso. Então vamos lá, né? Já 6 pessoas, vamos começar a nossa aula de ciências humanas. Tá? Oi, chat. E aí? Mande um oizinho. Quem. Vamos lá. E aí, mande um oi ou um okzinho se vocês estiverem preparados pra gente começar. E
E aí? Oi. Uh, Vamos lá. Eita, esqueci da interrogação, mas é a vida, né? Acontece com todo mundo. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai ter nossa primeira aula de ciências humanas, né? Não do tema ciências humanas, da área ciências humanas, mas da matéria que eu delimitei como assunto de ciências humanas. A primeira pergunta é o que a gente vai estudar nessa matéria fechada de ciências humanas. Como vocês sabem, no Enem o que conta é a interdisciplinaridade, né? Que é a capacidade de você articular conhecimentos diferentes, de matérias diferentes, dentro de uma área específica. Nesse caso, das ciências humanas. Quais são as matérias de ciências humanas de matriz do Enem? História, geografia, filosofia e sociologia. Não é isso? Esqueci nenhuma? Esqueci geografia. Falei geografia? Não lembro. Mas são essas 4. História, geografia, filosofia e sociologia. Tá? Sendo que, no Enem do ano passado, que eu pude ver que houve uma anormalidade. Né? Qual foi essa anormalidade? A prova toda foi praticamente de sociologia e geografia. Só tiveram 2 questões de história, tá? Uma foi interdisciplinar de história, então eu não acabo contando como história. E as outras foram de historiografia, né? Ou teoria da história. E de sociologia. E filosofia, né? Claro. Só que interdisciplinar com sociologia. O que eu notei nisso? Que a gente precisa meio que... começar a integrar esses elementos para vocês saírem bem quando forem resolver as questões, não dar aquele estranhamento, da questão dos textos ser totalmente complicados. Por isso que eu passei um artigo científico para vocês realizarem a leitura. Então eu espero que vocês leiam, pelo menos depois da aula, que a gente vai ter uma atividade às 8 horas. Então, sem me alongar tanto, né, nesse prefáciozinho, vamos dar início à minha real intenção com essa aula. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar como se formaram as ciências humanas. Então, o texto que tinha lá era um histórico das ciências humanas, desde o seu surgimento até agora. Como eu não vou alongar para a gente passar, 4 horas comigo falando de frente à câmera, que eu ainda não tenho essa total capacidade de domínio da minha fala diante da câmera, eu resolvi sintetizar em alguns períodos específicos, em alguns casos específicos, para a gente dar um maior destaque, tá? O primeiro deles são as problematizações envolvendo a área do conhecimento de ciências humanas, que são eles: os objetos de estudo, a comparação e introdução de métodos das ciências matemáticas. Então vamos lá. Qual é a questão do objeto de estudo? Qual é o objeto de estudo das ciências humanas? O homem. O homem ele só surge como objeto de estudo no final do século XIX, início do século XX. Então, o que é que a gente tem a gente tem uma corrida muito grande. Acho que, não sei se vai ficar salva. Tenho que ver com o Instagram, nunca fiz live. Enfim, a gente tem uma corrida muito grande por novos saberes, pela fabricação de novas teorias envolvendo o homem. Afinal, ele é um objeto de estudo novo, então é normal essa euforia surgindo. Então, meio que tudo que era ligado ao homem dizia respeito a uma única área, que era a filosofia. Para quem não sabe, no século XVIII, a filosofia dava conta de explicar toda a questão envolvendo o homem e sua relação com a natureza. Então, matemática, química, física, biologia, a própria filosofia, sociologia, história, tudo estava integrado à filosofia. Aos poucos, as ciências elas foram se dividindo. E as últimas a se dividirem foram as ciências humanas. Por quê? Por causa da questão do objeto de estudo. Como o homem ele vai estudar o próprio homem? Fica essa questão. Como homem, né? Como agente vai estudar o próprio homem? Daí surgem vários problemas envolvendo as questões do objeto de estudo,
das ciências humanas. E sempre há bastante conflito por as ciências humanas elas não terem o rigor científico exigido na época, começo do século XX, que era qual? O rigor científico, né, das ciências biológicas. Então a gente tem, de um lado, novas categorias de ciências sendo formadas, que são as ciências humanas, e as ciências biológicas, que são totalmente consolidadas, têm seu objeto de estudo demarcado e seus métodos externos ao ser. Por que externos? Porque o método de observação era o dominante. Então, observação. A gente observava os fenômenos, a gente não sentia os fenômenos, entende? Então, como a gente vai explicar, né? Como a gente vai explicar fenômenos que acontecem dentro do próprio ser, tipo a consciência? Como explicar a consciência para a filosofia e para a psicologia, sem voltar à interioridade do homem, sem voltar ao homem como ser, agente e como objeto de estudo? Não tem condições. Então, para isso, surge vários métodos da gente conseguir interpretar toda essa problemática, né? Enfim, existem mais 3 questões, né, que eu meio que já abordei, que é a segunda, né, são as questões das leis gerais. Então, a gente tem como formular leis gerais, né, principalmente a gente envolvendo sociedades. Então, a gente tem como aplicar uma normalidade social em todas as vivências, em todas as partes do mundo. Não tem condições. Gente, não tem condições. Se a gente pegar o parâmetro de... Como querem pegar, né? Como o presidente quer pegar o parâmetro de vida estadunidense e aplicar no Brasil. Não tem condições. Cada sociedade ela tem um contexto próprio. Então, não há como produzir leis gerais para uma única sociedade, né? Não, a partir de uma única sociedade para todas as sociedades do globo terrestre. Não tem condições, tá? Então, esse é um segundo problema que as ciências humanas vai enfrentar logo lá no comecinho. O próximo problema é a análise, né? Que era feita por decomposição. O que é essa análise por decomposição? A gente pegar coisas grandes e transformar em coisas menores, né? Bem pequenininhas, a gente analisar cada um isolado. Por exemplo, fato histórico. A gente tem o acontecimento de um fato histórico. A gente não tem como dividir o fato histórico em vários pedacinhos e ir analisando cada coisa. Tem como analisar aspectos, mas não como dividir em pedaços, como a gente divide uma substância, que vai sendo dividida em moléculas, átomos, entende? Não há como ocorrer essa divisão. Aí, dentro dessa formulação, dentro da história das ciências humanas, a gente tem 3 períodos como os principais. O primeiro deles é o período do humanismo, né? O que aconteceu de tão importante no período do humanismo, nas ciências humanas? Foi a separação, né, da igreja, né, no caso, que dominava as ciências, que introduzia a fé dentro do saber científico, com a razão. Então, há a separação de fé e razão durante o humanismo, e a razão ela passa a dominar, tá, o rumo das ciências, tanto naturais quanto humanas. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Primeiro período, o humanismo. O que acontece no humanismo? Separação, fé e razão. Essa separação entre fé e razão, né, a igreja ela para de tomar, de monopolizar a ciência, e o homem ele passa a administrar o saber científico com suas próprias mãos, com sua própria análise, não baseado em um ser sobrenatural, né? O próximo período, né, no caso, é o positivismo. O que é o positivismo? O positivismo ficou muito famoso por um cara da França chamado Auguste Comte, ou Comte. O Comte, ele vai ficar muito famoso dentro da linhagem positivista. Por quê? Porque os escritos de Comte foram totalmente divulgados, inclusive chegaram até aqui no Brasil. A gente tem na nossa bandeira a famosa frase ordem e progresso. Não é verdade? Essas palavras ordem e progresso, elas são de cunho positivista, tá? Vocês vão entender daqui a pouco. Bom, o positivismo, ele visava
uma série de... Isso, antropocentrismo aqui, a Vitória falou. O antropocentrismo, ele surge no período humanístico. Então a gente tem a separação da fé, e toda a ciência ela passa a ser voltada ao homem. Então a gente tem o antropocentrismo em detrimento ao teocentrismo. E o positivismo voltando, né, que é esse fetiche mesmo por leis gerais, por uma formulação para ciências humanas baseado nas ciências naturais, que é observacional, né, com rigor científico baseado na ciência do século XVIII, que é observacional empirista. O que é empirista, né? Você testar, tipo, pegar, observar, é você de fato ter aquilo em laboratório para você poder observar e descrever características, tá? Esse é o empirismo. Quando a gente fala desse rigor empiricista dentro das ciências humanas, a gente fala do desejo por a formulação de leis gerais para explicar fenômenos sociais. Então, por exemplo, quando Durkheim, né, dentro das regras do método sociológico, que é o grande livro dele, Auge, que ele vai dar os conceitos básicos da sociologia durkheimiana, a gente tem, no caso, o fato social. O que é o fato social? É algo exterior ao indivíduo, né, de alto poder coercitivo, e ele é geral. Então, esse alto teor coercitivo nada mais é do que uma lei que age no indivíduo de fora para dentro, fazendo com que ele volte à normalidade, né, a dita normalidade social. Então, a gente tem essa dita normalidade social, a gente tem essa dita normalidade social, e essa formulação nada mais é do que uma regra geral, como eu havia falado. E foi isso que ficou conhecido o positivismo, pela implantação dessa regra observacional empirista adentro das ciências humanas, né? E nós temos o terceiro momento, que já é o terceiro momento de relativismo total, né? Foi quando a gente tem o domínio da filosofia da história, que é o historicismo. O que é o historicismo? O alto fetiche por uma relativização. Então, o que é a relativização? Que cada contexto, que cada época vai ter, né, aspectos diferentes. Então, a gente tem acontecimentos, eles se tornam diferentes, com contextos diferentes. Então, a gente tem cada caso é um caso, no caso, né, com essas palavras bem comuns. Cada caso é um caso, então a gente tem que analisar de acordo com o contexto. Mas tem uma questão. Essa alta relativização tem um preço. Em tempos que as ciências humanas elas estavam tentando se consolidar com o objeto e com o rigor de ciência, que no caso o rigor de ciência para o século XX, que é o empiricista, uma mera relativização faz com que as ciências humanas voltem a um campo totalmente abstrato, que não configura a cientificidade. Então surge um cara chamado Weber, né, o Max Weber, que vai falar sobre a questão da subjetividade dentro das ciências humanas. Como é que se formula essa subjetividade? Ele vai dizer que a subjetividade dentro das ciências humanas, ela é relativa ao observador. Mas tem uma questão. Eu estou observando essa caneta. A caneta aqui está preta, né? Eu descrevo isso como caneta, porque dentro da minha construção social, isso aqui se chama caneta. Se para você é lápis, para você é lápis. Então, isso era o quê? Uma relativização. Para Weber, não. Isso aqui é uma caneta preta. A realidade é que isso é uma caneta preta. Você pode mudar o contexto social dessa caneta. Por exemplo, essa caneta preta está na Índia. Ela está no Brasil agora. Mudou o contexto social, a única coisa que você vai observar é pela forma, a imputação causal e o contexto social diferente, mas ela continua sendo uma caneta preta. Então, a subjetividade ela é permitida, mas contanto que não fuja da realidade, tá? Esse é o próximo tópico. E a gente tem, né, para finalizar, as áreas, né, novas teorias
que vão sendo formuladas e que vão dando contribuições para as ciências humanas. A gente tem 3. A fenomenologia, tá? O estruturalismo e o marxismo. A fenomenologia, ela vai fazer com que haja uma separação entre essência e natureza. Essa separação de essência e natureza faz com que a gente configure o social como psíquico. Tá tão abstrato assim, mas vamos destrinchar. Como é que a gente configura o social como psíquico? Que as alterações sociais, elas não são feitas numa lei geral, igual dizia o positivismo. Elas são apenas junções de alterações individuais. Então, pensamentos individuais formam um coletivo. Os indivíduos, eles formam um coletivo. Então a gente para de olhar do geral para o individual e parte de cada pessoa para entender o geral. Então, antes a gente partia do grande para o pequeno, agora do pequeno para o grande. Beleza? A gente tem o estruturalismo, que a gente vai ver os fatos humanos, eles vão adquirir estruturas. Que tipo de estruturas? Família. Então, antes a gente olhava o que? O todo? A sociedade. Hoje a gente olha a estrutura familiar. Tá? Então, esse novo método estruturalista vai fazer com que a gente tenha outro novo modo de olhar as ciências humanas e de formular de forma científica esse tipo de saber. E a gente tem o marxismo, por último, né, que eu trago aqui o marxismo. O marxismo, ele tem como uma herança, né, a questão da gente entender a superestrutura, as questões que são econômicas, no caso materiais, como as relações de trabalho, que movem a economia como maneira dominante de se observar a sociedade e deixar as ideias, no caso a ideologia, o comportamento, em segundo plano. Então aqui a gente tem 3 novos métodos, tá, de fazer ciência que vão influenciar as novas ciências humanas que vão surgir durante o século XX. Mas quais são essas ciências humanas, né? Quais são essas ciências para a gente ter uma divisão certinha e a gente fechar a aula hoje e partir para as perguntas? Temos a psicologia, né? A psicologia, ela vai estudar estruturas, desenvolvimento e operações da mente humana, conscientes ou inconscientes, tá? A gente tem a sociologia, que é a ciência que vai estudar a sociedade e os conceitos envolvendo fenômenos sociais, tá? Como deixa eu ver, êxodo rural, trabalho, questões de desigualdade de gênero. Nós temos a economia, que vai, no caso, estudar a parte materialista, como eu já havia explicado. Temos a antropologia, que ela vai se preocupar em estudar os fenômenos culturais. Então, a gente tem um estudo da cultura voltado e aplicado à área da antropologia, né, com o método etnográfico, inaugurado por Malinowski. A gente tem a história, que vai estudar um mix de coisa, né, que ela vai beber um pouco de cada ciência para tentar se consolidar. Então a gente tem várias linhas e várias coisas dentro da história. Mas o que é a história? A história é a ciência que vai estudar os homens dentro de uma determinada faixa de tempo. Então, tudo que envolver homem e tempo, a relação entre homem, tempo, organizações dos homens, alterações sociais dos homens, pensamentos humanos, tudo dentro de uma datação temporal configura o conhecimento histórico. Então, há várias áreas que a gente tem da história, como a história social, que vai ser aplicada junto com a sociologia. Então, o que estuda a história social? Vamos lá, um exemplo. A história da sociedade brasileira. Comportamentos dentro do Brasil no século tal. A gente tem outras áreas como a psicohistória, que vai estudar as condições psicológicas dentro de uma faixa de tempo.
Tá aqui, tá? Tá assim. Deixa eu pegar todos os tópicos para dizer certinho a vocês. A gente vai estudar, já falei, cultura, trabalho, religiosidade, questão urbana, violência e a questão da terra no Brasil, né? Os movimentos sem terra, reforma agrária. E é isso que a gente vai estudar na matéria de ciências humanas. Vão ser temas bem compridos, né? Mas assuntos que vão ser tratados de maneira individual para não serem confundidos. Então é isso, né? Eu estou encerrando minha live por aqui. Aos que ficaram desde o início, muito obrigado. E amanhã nós estamos aqui de novo, né? Até amanhã com a aula que eu não lembro qual é, porque eu não decorei o horário ainda. Acho que é sociologia. Então, tchau. É isso. Tem certeza que será assim?